Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 22 de dezembro. Começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia, sob curadoria do FGV Notícias. Bom, para começar, a gente traz uma notícia daquelas que mexem e muito com a vida de milhões de brasileiros: a renda. Pois é, um novo estudo do FGV Social está mostrando uma tendência bem interessante no crescimento da renda do trabalho, sabe? E o destaque é para quem está na base da pirâmide social. Vamos direto aos números, então. O dado principal é de encher os olhos. Olha só, a metade mais pobre da população brasileira viu a sua renda do trabalho ter um aumento real de 6,55%. Pensa bem, num ano cheio de desafios, um crescimento desses faz toda a diferença no dia a dia. E essa maré de boas notícias não para por aí, não. O pessoal do grupo intermediário, a famosa classe C, também sentiu um alívio no bolso, viu? O ganho real foi de 5,24%. Isso é super importante, porque fortalece o poder de compra de uma fatia gigantesca da nossa população. Agora, a comparação que vem a seguir é que é o ponto-chave. Lá no topo da pirâmide, os 10% mais ricos também tiveram um aumento, sim, mas foi um pouco menor, 3,11%. E o que isso quer dizer na prática? Que quando a base cresce mais rápido que o topo, a gente tem uma pequena, mas muito importante, redução na desigualdade. E quem resume bem essa história toda é o economista Marcelo Neri, lá do FGV Social. Ele define esses dados como uma boa notícia em um ano com muitos estorvos. Ou seja, mesmo com um cenário econômico para lá de complicado, teve sim um avanço concreto para muita gente. Porque no fim das contas é isso que importa, né? Esses números não são só estatísticas frias. Na verdade, eles significam mais poder de compra, mais capacidade de botar comida na mesa e, claro, de fazer a economia gerar, impactando a vida de milhões de famílias. Mudando de assunto agora, mas ainda falando do que importa para o bolso, vamos falar de um tema que está na cabeça de todo mundo agora: os preparativos para a ceia de Natal. O FGV Ibre foi a fundo nos preços e encontrou, digamos, alguns vilões e heróis para a carteira do consumidor. Começando pelos vilões do orçamento. O tradicional bacalhau. Bem, ele salgou o preço, com uma alta de quase 23%. Os ovos também subiram. Mas a boa notícia é que tem coisa mais barata sim. Itens essenciais como o azeite, arroz e batata inglesa deram uma aliviada. E olha só que interessante. Quando a gente bota tudo na balança, o resultado geral é positivo. No Rio de Janeiro, por exemplo, o custo total da cesta de produtos para a ceia caiu mais de 4%. É um alívio tanto, né? Ajuda bastante na hora de preparar as comemorações. E quem foram os grandes heróis que ajudaram a gente a economizar na ceia? A batata inglesa foi a campeã absoluta, com uma queda de preço de impressionantes 46%. O azeite, que já foi vilão, agora deu uma trégua e caiu mais de 25%. E o arroz veio logo atrás com 24% de redução. E o que as pessoas estão fazendo com essa variação de preços? Bom, a palavra de ordem é adaptação. A pesquisa é a principal arma, mais de 66% estão comparando preços. E tem também as substituições inteligentes, tipo trocar o peru pelo Chester, e aquela tática de concentrar as compras num lugar só para tentar um desconto. Para fechar o nosso radar de hoje, vamos mudar o foco para quem gera boa parte dos empregos no país: as pequenas e médias empresas. Olha, o ano de 2025 foi um verdadeiro teste de fogo para a resiliência desses negócios. Foi um ano de múltiplos desafios mesmo. As PMs tiveram que lidar com o tal tarifaço nas exportações, crises de confiança como aquela envolvendo o metanol e ainda por cima o impacto de eventos climáticos extremos e novas regras para as fintechs. Foi quase uma tempestade perfeita. Mas qual foi o impacto real disso tudo? Segundo o professor da FGV, José Mauro Nunes, no caso do tarifaço, o efeito parece que foi mais passageiro. Ele até usa a palavra turbulência para descrever o que rolou. Algo que aos poucos está sendo corrigido. Agora, quando o assunto são os eventos climáticos, como os grandes apagões, aí a história foi outra. O mesmo professor aponta que o impacto foi bem mais severo. As PMEs, por terem menos gordura para queimar, foram muito afetadas e tiveram que improvisar para conseguir sobreviver. Olhando para trás, se a gente pudesse definir o ano das pequenas e médias empresas em duas palavras, elas seriam, sem dúvida, resiliência e adaptação. Foi um período que exigiu muito jogo de cintura e uma capacidade gigante de superar obstáculos para se manter de pé. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!